E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje? Então, hoje é quinta-feira, dia 12 de novembro de 2020. A gente vai começar aqui, com essa leitura, As Pequenas Fabulosas Aventuras do Peixinho Alfa. Mais uma história cheia de aventuras, muito desenho, muita coisa legal para a gente aprender, tá bom? Clica aí, e leia o livrinho que é nota 10, tá bom? Língua portuguesa. Hoje a gente vai aprender o que é podcast. Alguém já ouviu falar? Quem aí tá muito antenado na internet, sabe de tudo, vai saber do que eu tô falando. Olha, a gente tá falando sobre meios de comunicação, acesso à informação. O podcast, você vai lá na página 290, da apostila, lembrando, né, de colocar a data aqui, tá bom? Então, assim, o podcast é como se fosse um programa de rádio, só que ele é na internet. E quando você vai ouvir um programa de rádio, você tem que ser naquele horário, não é mesmo? O podcast não. Você pode ouvir ele a hora que você quiser, porque ele está sempre disponível na internet. Então, dá para escutar num site, numa plataforma de música, num aplicativo só de podcast que tem no celular, que você pode baixar no celular, e você vai ouvir aquilo que você quiser, você vai escolher que tipo de programa que você quer ouvir, tá bom? E os podcasts, eles também podem ser temáticos, então eles podem falar só de futebol, de música, de desenho animado, de jogos, de Free Fire. Existe 1001 tipo de podcast. Aí você vai acessar e escolher aquele que você quer. E também é possível ouvir episódios avulsos ou assinar o podcast. Assim, ser avisado sempre que um novo episódio for publicado. Então você escolhe aquele que você quer assistir, por exemplo, se estão falando aí do Free Fire, né? Dos jogos Free Fire. Eles vão fazer aí 3, 4 episódios só falando disso. Você escolhe aquele que você quer ouvir, tá bom? É muito legal. Depois de tudo isso que você aprendeu sobre o podcast, você vai vir aqui e vai responder essas perguntas. Então, aqui, por exemplo, tem aqui a número 1, não tem? Sobre a disponibilidade dos podcasts, é correto afirmar que A. Estão disponíveis nas plataformas digitais. B. São transmitidos apenas nas rádios tradicionais. C. O ouvinte não depende de internet para ouvir. Qual dessas daí é que tá certa? Aí você vai escolher. E assim nas outras também. E só isso de português, tá bom, pessoal? Vamos ver matemática. Matemática, hoje a gente vai resolver algumas situações problema, tá bom? Lá na página 237 da apostila. Veja só. E também é desse jeito aí, de alternativas. Então, fica um pouquinho mais fácil. Pessoal, aqui nessa parte de matemática, não tem aquele lugarzinho aqui para colocar a data, mas vocês coloquem, tá bom? Porque é muito importante eu saber a data que foi dada essa atividade para eu colocar a presença e o pontinho de vocês na caderneta, tá bom? Então, olha só. Uma bibliotecária finalizou uma parte da contagem dos livros por categoria: 367 romances, 1.042 livros sobre ficção científica, 456 sobre literatura brasileira, 321 sobre literatura estrangeira, 258 infantis e 79 de poemas. Quantos livros há nesse espaço da biblioteca? Então, você soma tudo isso daí e vê quanto dá. Descobriu qual é a resposta? É só circular. Esse espaço aqui, aqui, vocês usam para fazer as continhas, tá joia? E você vai fazer isso no segundo, no terceiro. No terceiro, isso aqui, unam-se em duplas para discutir como cada participante resolveu os desafios. Então, essa parte aqui, você não precisa fazer, tá bom? Vamos para o próximo. E aí tem aqui o quarto e o quinto. Então, vocês vão resolver esses 5 probleminhas. Essa parte aqui eu já risquei, porque você não precisa fazer. E
façam as continhas, façam desenho, façam risquinho do jeito que vocês acharem melhor. Descubram as respostas e mandem para mim, tá bom? E hoje não acabou, hoje tem ciências. A gente vai falar sobre os movimentos da Terra. A partir do movimento da Terra é que se deu então a contagem do calendário, das estações do ano, porque a gente sabe que determinada época do ano tá frio, na outra tá calor, na outra tá mais ameno. Então, é por causa do movimento da Terra. Lembra que eu expliquei para vocês na escola que uma hora a Terra tá mais próxima do Sol, outra hora tá mais próxima da Lua e assim, né? Porque ela vai girando. Então vamos lá. Aqui, lembrando, né, de colocar a data, tá bom? E tá falando tudo. Até a página 21 tá explicando tudo sobre os movimentos da Terra. Então, que ela leva 24 horas para fazer, porque a Terra, ela é assim. Eu não tenho nada redondo aqui para explicar para vocês, mas a Terra ela é assim, redondinho. Aí ela vai fazendo esse movimento aqui, ó. Lembra quando eu peguei um aluninho na sala e falei, ó, esse é a Terra, esse é o Sol? Então esse é o movimento. Ela vai fazendo assim, só que ela, ao mesmo tempo que ela tá girando, ela também tá fazendo este movimento em volta do Sol. Então esse movimento aqui são 24 horas. Agora aquele movimento para dar a volta todinha em volta do Sol são 365 dias. Olha, então aqui tá explicando tudo, como que eles dividem as horas, por que que a hora passa. Aqui tá falando das fases da lua, porque conforme você vai olhando no céu, não é todo dia que você vê a lua do mesmo jeito. Então tá mostrando por que que a gente vê a lua cheia, por que que a gente vê minguante, por que que vê nova e por que que vê crescente, né? Porque é o jeito, né? Depende do movimento da Terra. Então, você vai olhando tudo isso aqui, ó. Tem o desenho explicando, tudo explicadinho. Aí, começa a falar das estações do ano, ó. Aqui começa falando do verão. E aí, tem esse desenho aqui mostrando uma cena, né, típica do verão, né, quando tá calor. Aí depois tem aqui o outono, quando a gente tem uma variedade grande de frutas, as árvores começam a ficar com as folhas amarelinhas. Depois vem o inverno, que cai quase todas as folhas da árvore, e aí é aquele frio. E finalmente a primavera, né, que vem então, tem sol, tem chuva e muitas flores. Tá bom? Então, até aqui, você vai ver toda essa explicação. Aí, na página 22, vocês vão colocar a data e responder essas questões. Essas questões vão, como geografia e história, essas também vão valer uma notinha aí para a prova de ciências, tá bom? Então, vocês vão responder a 22, a 23 e a 24, que é facinho, tá falando sobre tudo, a estação do ano, a divisão do tempo, a passagem do tempo, o movimento da Terra, tudo isso. Isso aqui pra gente já é uma revisão, porque nós já estudamos isso naquele livro de ciências, né? Então, vocês façam, mandem as respostas para mim, tá bom? Eu quero foto das atividades para a gente poder aí marcar o pontinho de vocês, tá bom? Um beijo e até amanhã.